Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Jardineiro. Senhor, Van sentou-se em frente ao portão e adormeceu sem perceber. Só acordou quando ouviu um barulho no final do beco. Abriu e fechou os olhos. Antes que pudesse ver claramente quem era, uma mulher de meia idade falou. Item, você é vinda da aldeia de A? Item, sim, sou eu. Quem é você? Item, eu sou o Ui, aquele que te chamou para vir aqui. Então é você? Se houver alguma grosseria, por favor, me perdoe. Item, que falta de educação é essa? Já faz tempo que você está aqui? Entre. Item, cheguei aqui cedo esta tarde e liguei várias vezes, mas ninguém atendeu. Achei que todo mundo já tinha saído, então fiquei aqui esperando por você. O Sr. Gaspar caminhou lentamente atrás de Regina. Sua primeira impressão foi de que ela era uma mulher forte e capaz. Seu rosto era um tanto majestoso e poderoso, mas sua fala era extremamente calma. Levou quase 1 minuto para caminhar do portão até a casa. Observou os arredores, tudo estava quieto e tranquilo. A casa ficava no canto do jardim, todo o jardim plantado com arecas e fileiras retas de bananeiras. Ele percebeu imediatamente que aquela era a casa de uma pessoa de alta posição ou de um senhorio. Quando ele chegou, não se atreveu a entrar na casa, apenas se atreveu a ficar do lado de fora, no quintal. Item, entre aqui, entre, tome uma bebida. Item, sua casa está tão limpa que não consigo deixar de notar. Minhas roupas estão sujas e imundas. Entre. Eu não sou nenhum tipo de pessoa mandona. Regina serviu uma xícara de chá ao Sr. Gaspar e depois trouxe um grande prato de frutas para lhe oferecer. Item, tio, por favor, beba um pouco de água. Acabei de voltar do trabalho na vila. Os jardineiros estão todos ocupados. Ouvi dizer que você também é especialista em reformas de jardins, então pedi ao meu sobrinho para me contar. No começo, pensei que você fosse velho. Mas você ainda é tão jovem. Item, algumas pessoas vieram pedir trabalho, mas vi que sua empresa pagava melhor, então tomei a iniciativa de vir aqui te ver. Tenho quase 45 anos, não sou mais jovem. Você deve ser bem mais jovem do que eu, certo? Item, estou com quase 40 anos este ano, bem mais novo que você. Pode me chamar de En ou Toi. Esra. Du honrou, acho que estou sendo muito falso, desculpe. Estou acostumado, o modo feudal está arraigado no meu subconsciente. E meu sobrenome é TH. Não sou parente do seu marido nem dos seus filhos. Regina ouviu isso, riu muito e respondeu com firmeza. Item, eu moro sozinho, tio. Sou solteiro. Meus pais já faleceram. Meu jardim costumava ser bem maior que isso, mas desde a reforma, ele foi redistribuído para os vizinhos, então agora só resta esse pedacinho. Item, você já é rico demais. Seus avós devem ter sido proprietários de terras nesta região? Você é tão linda, por que não se casa e tem um filho para cuidar na velhice? É um desperdício ficar sozinha assim. A voz de Regina baixou. Talvez aquela declaração tivesse tocado em algum ponto sensível. Uma leve tristeza cruzou seu rosto. Item, para ser sincera, já fui casada uma vez, estamos juntos há quase 5 anos, mas não temos filhos, então o deixei ir. Vou ficar solteira, sozinha, para me confortar. Ao ouvir os sentimentos de Regina, o Sr. Gaspar sentiu a solidão e a força de vontade daquela mulher. Fui descuidado. Por favor, me perdoe. Pode ir, não tem problema. Item, você é despreocupada. Neste tipo de terra, ainda existe alguém como você? Olhando para você assim, você pode encontrar um bom marido em qualquer lugar. A questão é querer ou não. Pela maneira como Regina falava, ele sabia que ela também nutria sentimentos por ele. Ela era uma pessoa obstinada e direta, por isso costumava ser explosiva. Era uma boa pessoa, mas falava com dureza, por isso, naquela aldeia, muitos homens a respeitavam, se não a temiam. Item, o trabalho é assim, você simplesmente reforma todo o jardim para mim. Faça conforme for necessário. Faz anos que não o reformo, então faça com cuidado. Se estiver cansado, faça uma pausa. Eu pago integralmente. Se sair bem, dou-lhe uma compensação extra. Servirei refeições. Se quiser dormir aqui esta noite, minha casa tem um lugar decente para dormir. Se for tímido, pode ir para casa. Item, obrigado, vou escolher um trabalho e depois decidir. Quer ficasse ou não, Regina alegremente o levou pelo jardim e lhe mostrou o que fazer primeiro. Embora fosse uma pessoa forte e temperamental, era muito atenciosa e atenciosa. Em particular, era uma pessoa muito bonita, com uma beleza brilhante e autoritária, muito atraente.
Embora tivesse mais de 35 anos, nunca havia dado à luz, então ainda parecia muito jovem, sua pele ainda era lisa como a de uma garota de 18 a 20 anos. O casamento de 6 anos atrás a deixou muito deprimida e quebrada. Ela não sabia por que não podia ter filhos, não sabia se era culpa dela ou do marido, mas ainda estava feliz por libertar aquele homem. Quanto a ela, permaneceu solteira, não querendo se casar novamente. Quanto ao Sr. Gaspar, ele tem esposa e filhos. De seus 4 filhos, 2 foram trabalhar na floresta, os 2 mais novos ficam em casa e ajudam os pais com o trabalho da fazenda. O Sr. Gaspar é um fazendeiro simples, amado onde quer que trabalhe. Como sua família é pobre e tem muitos filhos, ele faz de tudo. Além da agricultura, ele faz tudo que as pessoas o contratam para fazer: arar, revirar jardins, plantar, desde que tenha dinheiro para sustentar sua família. Embora tenha quase 45 anos, ele é extremamente saudável. Sua pele escura o torna ainda mais sólido. Como ele trabalha desde criança, seu corpo é roliço e seus músculos são ondulados. Qualquer mulher que o vê fica fascinada. Muitas vezes, quando ele trabalha ao ar livre, ele sempre é flertado por viúvas. Muitas mulheres até lhe oferecem dinheiro para ir morar com elas, mas ele não ouve, sua mente está sempre pensando em sua esposa e filhos. Após o primeiro contato com o Sr. Gaspar, Regina teve uma impressão muito profunda. Ela gostou da sinceridade dele, do sorriso encantador e penetrante, e da aparência simples, porém masculina. Se o Sr. Gaspar fosse viúvo, Regina também poderia tê-lo como alvo. Na manhã seguinte, o Sr. Gaspar chegou cedo, carregando sua pá de sempre. Começou seu trabalho. Em pouco tempo, havia limpado um canto do jardim tão grande quanto o quintal de Regina. De dentro da casa, Regina observava cada uma de suas remadas com a pá. Percebia as gotas de suor escorrendo por seus ombros musculosos. Fosse amor à primeira vista ou por qualquer outro motivo, ela não parava de olhar para o Sr. Gaspar, com uma excitação incomum no rosto. Trouxe-lhe um copo grande de água e um prato grande de frutas para matar sua sede. Depois de sair e voltar, ficou conversando com ele. O Sr. Gaspar também sentiu a simpatia da proprietária. Tendo trabalhado por tantos anos, nunca conhecera uma senhoria que se importasse tanto com ele. Pessoas ricas e respeitadas sempre agiam como se fossem indiferentes, às vezes até menosprezando seus empregados. Mas Regina era completamente différente. Ela se sentava e confidenciava a ele sobre tudo, de uma coisa a outra. O almoço era servido com atenção, embora o Sr. Gaspar fosse reservado e não ousasse sentar e comer com ela. Mas Regina o obrigava a comer com ela. Tudo se tornou extremamente agradável. A maneira como Regina o tratava também era muito diferente. Com os empregados anteriores, ela às vezes levantava a voz, mas não com o Sr. Gaspar. Ela não só era gentil, como também confidenciava a ele sobre sua vida, sua família e suas mulheres. Eu me pergunto se ela se apaixonou por ele ou não, mas ela era tão diferente. Nos últimos 3 anos, ela sempre pensou que nenhum homem faria seu coração palpitar, não poderia lhe trazer alegria, compreensão, simpatia por ela. Todos os homens a perseguiam, flertavam com ela, tudo por causa daquela fortuna imensa. Mas com o Sr. Gaspar era diferente. Ele não usava palavras vulgares de sedução. Quando sabia que ela estava sozinha, dedicava-se apenas ao trabalho, sem o menor interesse em seus pensamentos. Mesmo sabendo que ele era um homem casado e mais velho, ela não entendia por que gostava dele. Nem ela mesma entendia de onde vinha aquela torrente de emoções. À noite, ela se deitava pensando naquele homem mais do que em qualquer outra coisa. Havia muitos jovens ali, muitos homens ricos que a conquistavam, mas ela nunca lhe dava atenção. No entanto, um velho fazendeiro havia causado uma impressão tão forte. Num momento de inconsciência, ela quis ser mãe, quis ser uma mulher de verdade. O que ela havia jogado fora por tantos anos, as palavras de incentivo do Sr. Gaspar a comoveram. Ela não queria mais ficar sozinha assim, mas também não queria se casar. Ela só queria um filho, que tivesse que ser como o Sr. Gaspar, como o homem por quem ela se apaixonara à primeira vista. Então, ela começou a ter pensamentos mais ousados. Mesmo sabendo que era incapaz de ter filhos, ela ainda queria tentar. 3 dias se passaram e o jardim estava mais da metade pronto. O Sr. Gaspar ainda estava entusiasmado e diligente. Regina ainda estava atenta cozinhando e conversando com ele quando tinha tempo livre. Era difícil entender porque hoje ela estava excepcionalmente fresca e vestida de forma um pouco mais reveladora. Não as habituais calças compridas e vestido longo, mas um conjunto de roupas que caíam abaixo do joelho, com um decote profundo.
Era impossível encontrar alguém com a pele tão lisa e fresca. Aquele charme surpreendeu bastante o Sr. Gaspar. Naquela área rural, ele nunca tinha visto ninguém tão bonita. Ela era linda por dentro e por fora, literal e figurativamente. O Sr. Gaspar olhou para ela com um olhar assustado e tímido. Naquela sociedade, vestir-se assim seria julgado e rotulado como falta de moralidade e cultura. Mas com uma posição como a de Regina, ninguém ousava se opor. Ao ver Regina se abaixar para arrancar as ervas daninhas, revelando suas joias preciosas, o rosto do Sr. Gaspar ficou vermelho. Mesmo sendo um homem sério que nunca olhava ao redor, ao ver uma mulher tão atraente, como não se comoveu? Mesmo tentando evitar, tudo batia em seus olhos, impossibilitando sua concentração. Regina fez o possível para impressionar o Sr. Gaspar. Ela andava de um lado para o outro, abaixava-se e sentava-se. Suas calças já estavam curtas, mas cada vez que se sentava, elas puxava até a virilha, revelando suas belas roupas, fazendo o Sr. Gaspar admirá-las. Venha aqui descansar um pouco, coma uma fruta para recuperar as forças, disse ela. Sim, respondeu ele. Deixa aí, eu vou sair. Você é tão forte, você é velho, mas ainda parece um jovem. Sua esposa e filhos são muito gratos. Ela continuou. O Sr. Gaspar cravou a pá no chão e caminhou em direção a Regina, que estava sentada na folha de bananeira. Suas calças ainda estavam puxadas para cima, fazendo o Sr. Gaspar corar. Assim que ele se sentou, Regina levantou a mão para dar uma batidinha no suor em sua bochecha. Essa ação fez o Sr. Gaspar se encolher. Ele não podia acreditar no que via, ele não esperava que Regina fizesse uma ação tão ousada. Você está todo encharcado de suor. Você precisa que eu vá buscar uma toalha nova? Ela perguntou. Não, eu não preciso. Quem te incomodou assim? É normal suar quando você trabalha duro. Ele respondeu. Regina olhava para o Sr. Gaspar com tanta paixão que ele perdeu a compostura. Sua esposa lá em casa deve ser muito bonita, não é? O senhor está tão charmoso, disse ela. O Sr. Gaspar sorriu para amenizar o constrangimento. Ele respondeu, mas não ousou olhar diretamente para Regina, pois de vez em quando ela levantava a gola da camisa com a mão. O que é bonito, senhorita? Somos todos agricultores, famílias pobres, trabalhando o ano todo, sem ter nem o que comer, onde podemos ser belos e belos, disse ele. Gostaria de encontrar um homem como você. Olhando para você, sinto tanta compaixão. Não sei se nos conhecemos em vidas passadas, mas nesta vida nos sentimos tão próximos. Continuou Regina. Você e eu somos de classes diferentes. Você deveria desejar homens talentosos, não um velho fazendeiro incompetente como eu. Você só está me provocando. Respondeu o Sr. Gaspar. Deixe-me perguntar honestamente. Se você fosse solteiro, se comoveria ao me ver? Gostaria de ser meu amante? Perguntou ela. A pergunta deixou o Sr. Gaspar constrangido, mas ele ainda tentou responder para agradar Regina. Você é tão linda. Qualquer homem gostaria de você. Se fosse eu definitivamente escolheria você. O clima ao redor parecia um pouco pesado. O Sr. Gaspar nunca havia se sentado para conversar com uma proprietária de terra sobre assuntos como aquele. Além disso, ela estava vestida de forma despojada, o que o deixava muito constrangido. Regina estava mais ousada, mais proativa. Ela puxou o Sr. Gaspar pelo ombro e perguntou sedutoramente, então, o que você acha de mim? Sou atraente. A pergunta caiu em seus ouvidos como um raio. Ele hesitou por alguns segundos, incapaz de acreditar que Regina lhe perguntaria naquele tom. Ontem, ela ainda era uma mulher que falava com moderação, mas hoje estava completamente mudada. Eu não entendo o que você quer dizer. Atraente é? Que tipo de atraente? É bonito ou algo assim? Ele gaguejou. Olhando para mim assim, os homens me acham atraente? Você gosta de mim quando me vê? Ela perguntou novamente. Sua pergunta dificulta a resposta, respondeu ele. Regina olhou diretamente em seus olhos, aparentemente incapaz de controlar suas ações. Responda à vontade, eu não vou te comer, então por que você está com medo? O Sr. Gaspar riu baixinho e se virou para a direita, sem ousar olhar diretamente para Regina. Você é linda, todo mundo sabe disso. Eu não sou o único que sabe. Por ser tão linda, é difícil escolher um marido, disse ele. Regina ficou satisfeita com a resposta. Ela só queria testar se aquele homem se comovia com uma mulher bonita como ela.
Olhou para frente e disse distraidamente: não seria melhor se você não fosse casado? O Sr. Gaspar ouviu, mas não reagiu. Ele apenas se perguntou sobre a pergunta. Com uma mulher tão perfeita como aquela, por que ela miraria em um homem pobre como ele? Ele tinha algum atrativo. Mas era preciso admitir que o Sr. Gaspar tinha uma personalidade muito charmosa. Não era à toa que tantas mulheres flertavam com ele. Só de sorrir, as mulheres se apaixonavam por ele, quanto mais flertavam com ele. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. O Sr. Gaspar brincava com um copo d'água na mão. Regina ainda olhava para o seu corpo forte. Inconscientemente, ela colocou a mão nas costas dele. Se eu dissesse que estou apaixonado por você, o que você pensaria? Perguntou ela. Oh, não, senhorita. Sou um homem casado, com filhos, e também um velho. Isso é impossível. Pode me provocar o quanto quiser, mas não sobre isso. Sou apenas um pobre camponês, espero que entenda, respondeu ele. Não se preocupe, estou apenas dando um exemplo, disse ela. Não, senhorita, isso é impossível. A senhora é uma joia preciosa, eu não ousaria. Ô sœur, Gaspard insistou. Regina acariciou as costas musculosas do Sr. Gaspar para cima e para baixo, fazendo arquear as costas para apoiá-la. Naquele momento, ele entendeu que ela estava realmente apaixonada por ele. Caso contrário, ela não teria agido assim. Mas ele era homem, então não podia reagir de forma exagerada. Levantou-se habilmente e caminhou para a frente. Senhorita, entre e descanse. Eu continuarei trabalhando. Regina ainda olhava apaixonadamente para o Sr. Gaspar. Ela lhe disse: por que não fica para jantar hoje à noite? Estou sozinha há muito tempo. Só quero que fique para jantar, tenho uma coisa para lhe dizer. O Sr. Gaspar negou rapidamente. Isso não é possível, senhorita. Se não for para casa, sua esposa e seus filhos vão ficar preocupados, disse ele. Se não ficar, não pago. Só vou dizer uma vez. Continue. Regina respondeu. O Sr. Gaspar ficou sem palavras, incapaz de dizer mais nada. Tinha medo de ofendê-la e, em seguida, não receber o dinheiro, o que seria fatal. Aceitou a oferta com relutância e amarga desconfiança. A mão dela tocou suas costas, fazendo sentir-se constrangido a tarde toda. Perguntas continuavam surgindo em sua cabeça sem nenhuma resposta. Por que ela agia assim? Ela realmente o amava? Por que ela fez isso sabendo que ele era casado? Ou foi porque ela se sentiu sozinha por muito tempo que se tornou assim? Tudo isso confundia. Mas em algum lugar, com um homem, ele também se sentia excitado por dentro. Afinal, ele era um homem, e ser tocado por uma mulher tão bonita também era muito agradável. Por outro lado, ele estava trabalhando na casa de outra pessoa. Ele ouvia frequentemente histórias de casos secretos entre os trabalhadores contratados e a senhoria. Portanto, ele estava ainda mais confuso. Se fosse apenas uma brincadeira, tudo bem, mas se fosse real, também era ótimo. Confuso com isso, seu rosto ficou inexpressivo. Ele pensou, se ela fosse viúva, se eu continuasse assim, o que aconteceria se algo ruim acontecesse? Eu não saberia como lidar com isso. E se eu não ficasse, ela poderia não me pagar. No final da tarde, depois de terminar o trabalho, ele caminhou até o rio atrás para tomar banho. Entrou com as calças encharcadas. Regina já havia colocado uma bandeja com comida, vinho e carne na mesa. Durante toda a tarde, ela passará a tarde toda alegremente indo ao mercado preparar pratos deliciosos para ele. Venha aqui. Vou te pagar um jantar hoje, para que você tenha forças para trabalhar amanhã, disse ela. Minhas calças estão muito molhadas. Talvez não seja uma boa ideia, respondeu ele. Só entre, não precisa ser educado, insistiu Regina. Embora não fosse muito natural, o Sr. Gaspar comeu com vontade. Em sua casa, como ele poderia ter vinho e carne assim? Em todo o ano, ele teve a sorte de ter uma refeição gordurosa uma vez. Regina o observou comer attentamment, sorrindo algrement. Só então o Sr. Gaspar ousou olhar para Regina. Ela estava radiantemente linda esta noite. Depois de terminar de cozinhar, ela tomou um banho e vestiu um chauxão rosa. Fazia muito tempo que ela não se vestia tão bem. Parecia que ela estava muito animada. Ei, o que há de errado com a minha cara para você ficar me olhando desse jeito? Ela perguntou. Ah, nada. Vamos comer, ele respondeu. Regina servia taças de vinho sem parar.
Quando o Sr. Gaspar pareceu um pouco embriagado, ela se manifestou. O que você acha, se eu quiser ter um filho? O Sr. Gaspar mastigou e assentiu, demonstrando sua aprovação. Ok, ok. Eu também te incentivei assim. Você é jovem, deveria ter 1 ou 2 filhos. Quando for velho, não vai conseguir, mesmo que queira, disse ele. Mas eu não sei se ainda posso ter filhos. Eu pensava que ficaria solteira até ficar velha. Mas hoje, ao te conhecer, tenho uma opinião diferente. Se você puder me ajudar, disse Regina. O Sr. Gaspar ficou atordoado, com o rosto em pânico. Ele parou enquanto pegava a comida. O que você disse? Você quer dizer? Gaguejou. Regina ainda parecia determinada, nem um pouco envergonhada. Quero que você me ajude a ter um bebê. Sei que você ficará muito triste se eu disser isso. Mas desde que te conheci, sinto o calor e a atmosfera familiar que você me dá. Você me faz sentir viva novamente. Disse ela. Não, senhora, por que faria isso? Eu já tenho família, esposa e filhos. Há muitos homens por aí, por que me perguntaria? Está brincando comigo? Respondeu o Sr. Gaspar. Assim que ele terminou de falar, Regina correu para a frente, apertando o corpo contra o dele. Não, o que eu disse era verdade. Não estou brincando. Tio, por favor, me ajude, ok? Na verdade, não sei se ainda posso ter filhos. Só quero que você verifique para mim. Não quero me casar, não quero ter filhos com outro homem. Você sabe muito bem que tenho opções demais. Mas não sei o que me fez querer fazer isso quando te vi. O rosto do Sr. Gaspar estava vermelho. Quando o corpo da mulher pressionou o seu rosto se retorceu, seus lábios e todo o seu corpo tremeram. Ele achou que estava sonhando, não havia como uma coisa tão absurda acontecer na vida real. Mas, olhando para a expressão séria de Regina, acreditou que ela estava dizendo a verdade. Só que o pedido estava além da sua imaginação e capacidade de resposta. Você, sente-se ali. Ai, não é bom que as pessoas vejam. Você é uma mulher sozinha, eu sou um homem com uma esposa. Você, fique um pouco longe, então podemos continuar conversando. Disse ele. Certo, fique à vontade, eu escuto. Eu te aconselho o seguinte, você deveria se casar e ter filhos. Mais tarde, seu filho ainda terá um pai. Mesmo que você queira ter um filho, deveria escolher um homem decente e saudável. Quem escolheria um velho como eu? Isso é impossível. Senhorita, se me ajudar, darei o que precisar. Ninguém saberá disso. Não deixarei que estranhos saibam, eu mesmo cuidarei disso. Não tenho certeza se tenho essa habilidade, por favor, me ajude. Não, senhorita, por favor, pense novamente. Eu tenho uma família, por favor, entenda. O Sr. Gaspar se levantou, foi direto para o canto da varanda pegar sua mala e estava prestes a sair quando Regina o puxou de volta. Ela o empurrou rapidamente para dentro do quarto e o agarrou com força. Senhorita, me ajude, por favor. Como ela foi empurrada com tanta força, suas roupas sujas acabaram no chão. Ei, você não sente nada quando me olha assim? Ou me acha feio? O Sr. Gaspar tentou empurrar Regina, mas não conseguiu. Regina o abraçou com força, e suas mãos acariciaram todo o seu corpo. Seu corpo quente e rico estava pressionado contra o dele, fazendo tremer. Ele nunca imaginou que uma mulher bonita como Regina o atacaria ativamente daquele jeito. O cheiro forte do perfume que sua esposa nunca tinha em casa e o cabelo com cheiro de toranja o faziam se sentir muito mais fraco. Os instintos latentes de um homem emergiram rapidamente, fazendo com que sua racionalidade começasse a declinar. Sua mente começou a pensar em outras coisas. Ele pensou consigo mesmo, ela é incapaz de ter filhos. Se eu tentar isso, qual é o prejuízo? Não há oportunidade melhor do que esta. Quanto mais pensava, mais fraco ficava. O corpo de Regina continuava a se esfregar para cima e para baixo, tornando-o incapaz de suportar por mais tempo. Calma. Eu vim aqui só para comer e vestir, nunca tive pensamentos ruins sobre você. Você tem que me ajudar. O que precisar, eu te dou. Sabe, ver você trabalhando no jardim me deixa com tanto calor? Não consigo mais me controlar. Me ajude. Então, me solte. Regina o soltou, mas suas 2 mãos ainda o seguravam com força, como se soltá-lo o fizesse fugir. Seus olhos eram doces, fitando com paixão, sua respiração um pouco acelerada. Você pode me deixar pensar? Eu te respondo amanhã.
As coisas não podem ser tão repentinas. Para falar a verdade, eu também sou homem, também gosto de coisas assim, mas as consequências depois. Eu preciso pensar. Ao ouvir o Sr. Gaspar dizer isso, Regina também entendeu um pouco. Ela o soltou gentilmente para deixá-lo ir. Naquela noite, Regina não conseguia dormir. A imagem do Sr. Gaspar não parava de rondar sua mente. Nos últimos anos na comunidade, ela nunca tinha se sentido assim. Mesmo quando via um homem sem camisa à sua frente, nem prestava atenção. No entanto, um velho fazendeiro a fazia se sentir desconfortável assim. Ela não sabia se era o momento certo para seu corpo despertar ou se era a época de sua juventude. O Sr. Gaspar foi para casa, sem conseguir dormir. Ele pensou muito sobre isso. A imagem de Regina, gordinha e gordinha, surgiu em sua mente. Ele se virou para olhar para a esposa, sentindo pena de si mesmo. De repente, ele se assustou. Sua esposa falou: "O que você está fazendo aí hoje para chegar tão atrasado? Como está seu trabalho aí? Está indo bem? Estão dificultando as coisas para você? Você trabalha para uma família rica, ouvi dizer que é uma armadilha, marido." Nesse momento, ele pareceu assustado. Bem, é como trabalhar para outra pessoa. Ela é normal, não tem problema. Vai dormir, tenho que ir cedo amanhã. Por algum motivo, ele se sentiu como se tivesse sido roubado. Também se assustou quando sua esposa disse essas palavras. Honestamente, ele amava sua esposa e seus filhos, mas quando uma mulher tão linda o seduzia, ele não conseguia evitá-la. Mas e se eles tivessem filhos? E se não tivessem? O que ele ganharia? O que perderia? Tudo girava em sua cabeça e ele não conseguia se livrar. O momento em que ele estava mais embriagado foi o abraço daquela tarde. Se aquele toque íntimo não tivesse acontecido, ele poderia ter feito uma escolha. Na manhã seguinte, ele acordou bem cedo. Arrumou suas coisas e foi para a casa de Regina. Regina continuava atenciosa e pensativa, servindo-lhe refeições e bebidas, contando-lhe histórias que amoleciam seu coração. Naquela noite, Regina preparou o jantar e o convidou para ficar. O Sr. Gaspar tomou outra boa taça de vinho. Regina continuou relembrando os acontecimentos da noite anterior, apenas na esperança de clarear a mente do Sr. Gaspar para que ele pudesse ajudá-la a ter um filho. Parecia que hoje a mente do Sr. Gaspar seria mais difícil de controlar. Naquela noite, Regina se vestiu deliberadamente de forma ainda mais sedutora do que na noite anterior, com uma camisola reveladora. Além disso, ela não tinha nada com que se cobrir. Ela tentou chamar a atenção dele. Depois do jantar, o álcool do Sr. Gaspar o deixou mais forte. Ele não pediu para sair de repente, mas sentou-se para tomar uma xícara de chá. Regina viu isso e moveu a cadeira para perto dele. Sua mão o tocava sem parar. Se não fosse pelo álcool, o Sr. Gaspar provavelmente não teria acordado e voltado correndo. Mas hoje, ele ficou sentado, imóvel. Depois de apenas alguns minutos, seus olhos estavam diferentes. Ele não estava mais sóbrio, mas havia se apaixonado pelas ações de Regina. "Venha aqui e descanse comigo, deite-se um pouco, então você terá forças para voltar." O Sr. Gaspar não disse nada, apenas seguiu Regina para dentro para dormir. Onde quer que Regina fosse, ele ficava atordoado. Ela colocou o Sr. Gaspar na beira da cama, e ele ficou imóvel como uma estátua. Sentindo o clima pesado, Regina conversou com o Sr. Gaspar para aliviar a tensão. "Por que você está aí parado? Não sente nada quando me vê assim? Tem muita gente por aí sonhando em conseguir o que quer. Se não se apaixonarem por você, vai demorar muito para conseguir. Vá em frente e me faça feliz." "Você é tão ousado que está me assustando. Vai mesmo fazer isso? E se tivermos um filho, o que eu faço então?" "Se tivermos, eu crio, você não precisa criar. Então por que tem medo? Por que está pensando nisso?" "Não tenho certeza se sou capaz. Só quero tentar. Mas estou com medo. Minha esposa sabe, meu Deus, eu morri. Você é um homem tão fraco." Pare de pensar nisso. Assim que terminou de falar, Regina tomou a iniciativa de atacar o Sr. Gaspar, tocando de um lado para o outro. Por muito tempo, ela não precisou do cheiro de um homem. Hoje, era como um gato na gordura. Os mais velhos estavam certos. Uma mulher deve ter o cheiro de um homem como jasmim quando encontra fezes de cachorro, um homem deve ter o cheiro de uma mulher como capim quando chove. Então, as roupas de ambos foram tiradas. O Sr. Gaspar ficou cego pela beleza estonteante de Regina.
Nunca vira ninguém tão bonito em sua vida e não ousava pensar que um dia, quando fosse trabalhar por conta própria, seria capaz de comer a dona. Também temia que ela estivesse grávida. Temia que a criança não tivesse uma família completa. Temia trair a esposa e os filhos. Mas agora, o desejo dominava, ele não podia fazer mais nada. Após um momento de constrangimento, ele começou a se juntar à batalha. Parecia ser um homem forte. Regina, dando tapinhas, ficou fascinada por seus movimentos decisivos. Aonde quer que fosse, Regina gritava. Na noite silenciosa, lá fora, só se ouvia o coachar de sapos, em vez dos gemidos de uma viúva de longa data. Para ela, esta foi provavelmente a relação sexual mais feliz de sua vida. A sensação de estar secretamente embriagada não só a aliviou psicologicamente, como também lhe deu esperança. Ela desejou que talvez aquele homem pudesse fazer um milagre. Mesmo sabendo que o Sr. Gaspar era casado, ela ainda se apressava egoisticamente, ainda queria tentar, ainda queria reviver os momentos de sua juventude. A beleza suave de Regina fazia o Sr. Gaspard tremer. Ele nunca se sentirá tão feliz. A coordenação rítmica e habilidosa de Regina tornava o amor mais prazeroso. Aquele quarto escuro tornava ambos sublimes. Eles se precipitaram um no outro sem saber o que estava acontecendo. Você é tão bom. Quem me dera ser sua esposa. Quem me dera ter conhecido você antes. Regina estava em transe, elogiando o Sr. Gaspar para dar-lhe mais energia para servi-la. O Sr. Gaspar não conseguia dizer mais nada, apenas mergulhava e se entregava por completo. Ele pensava que aquilo era moleza, que só ousaria tentar uma vez, e depois acabaria, e que amanhã nunca mais voltaria àquela casa. Mas com Regina era diferente. Esta noite, ela estava tão feliz, tão satisfeita, como poderia deixá-lo ir? Depois de terminarem de fazer amor, o Sr. Gaspar saiu e deitou-se na cama. Regina sorriu e o abraçou com força. Querido, estou tão feliz. Tínhamos um relacionamento predestinado de uma vida passada. Você voltaria aqui comigo? Não, me sinto tão culpada. Não sei por que fiz isso. Se eu soubesse, não teria vindo aqui. Você diz isso para me deixar triste. Você deve me amar, é por isso que lutou tanto. Não se preocupe, não vou deixar você sofrer nenhuma perda. Certo, preciso ir para casa, ou minha esposa e meus filhos vão ficar desconfiados. Dito isso, o Sr. Gaspar se vestiu e saiu confuso. Antes de fazer amor, ele estava tão animado, mas depois que acabou, ficou preocupado. Ele se sentiu tão culpado em relação à esposa e aos filhos. Ele só tinha medo de que, se Regina engravidasse, toda a sua vida mudaria. No dia seguinte, ele ainda veio trabalhar como de costume. Provavelmente só faltava metade da manhã, então ele trabalhou duro, tentando terminar tudo. Regina aproveitou a oportunidade para ir ao mercado, comprar alguns suplementos e algumas roupas para os filhos do Sr. Gaspar. Ela os embrulhou firmemente em uma sacola, esperando o Sr. Gaspar terminar seu trabalho para dá-los a ele como um presente. Esta tarde, ela fez sua última refeição porque o trabalho estava feito. O Sr. Gaspar comeu de bom humor, porque depois desta refeição, ele receberia seu dinheiro. Depois da refeição, que não tinha sido um longo descanso, Regina o puxou para o quarto para servi-lo novamente. E desta vez, do nada, veio o mesmo saco de arroz de sempre. Regina deu a desculpa de que era uma refeição de despedida, porque ela não sabia quando veria o Sr. Gaspar novamente. Ele também não estava com humor, porque ontem ele tinha dado tudo de si. Esta manhã, ele tinha trabalhado muito duro, mas como não recebeu nenhum pagamento, ele tinha que tentar agradá-la. Mais uma vez, depois de terminar, alguns ficaram felizes, outros franziram a testa. Mas era verdade, ela não deixou o Sr. Gaspar sofrer nenhuma perda. Além do dinheiro que ele tinha para pagar pelo seu trabalho de vários dias, ela também lhe deu mais algum dinheiro, como recompensa pelos 2 dias que ele a serviu. O Sr. Gaspar foi embora feliz. Assim, sua esposa em casa tinha um pouco mais de dinheiro para comprar mais arroz e carne para os filhos. Este foi o trabalho que mais o marcou. Mesmo recebendo muitos convites de Regina para vir brincar sempre que sentisse falta dela, ele estava determinado a não voltar mais. A imagem daquela mulher com aquele corpo o assombrava. Até mesmo a imagem do amor deles, todos os tipos de emoções, amor, medo, excitação e tudo mais. Mas ele ainda não ousava voltar. Regina sentiu muita falta do Sr. Gaspar depois, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Afinal, ele tinha uma família. Sua maior esperança agora é engravidar em breve.
Ela espera todos os dias, a cada minuto, na esperança de que um milagre aconteça. A esperança é frágil, mas ela ainda espera. Ela tem quase 40 anos, não tem filhos e a pequena sociedade da aldeia é cheia de fofocas. Se ela não for forte o suficiente, provavelmente não sobreviverá neste campo. Mas a vida sempre tem milagres e ironias. Depois daquele relacionamento, Regina apresentou sintomas incomuns, algo que nunca havia experimentado antes. Ela começou a duvidar, um vislumbre de esperança, mas não ousou perguntar a ninguém, apenas esperando sozinha, alegria misturada com ansiedade. Então, mais de 3 meses se passaram, e sua barriga começou a inchar. Só então ela realmente caiu em prantos quando teve certeza de que estava grávida. E essa gravidez não era de outra senão a do Sr. Gaspar. Acontece que ela ainda conseguia ter filhos, só que a pessoa não era certa. Ela estava muito feliz, nunca tinha sido tão feliz. Outras pessoas ficavam assustadas quando engravidavam sem marido, mas ela era diferente. Ela não tinha medo de nada, não se importava com as bocas do mundo, com as fofocas ao seu redor. Superando os preconceitos da sociedade, por mais que a insultassem, ela não se importava. Ela decidiu procurar a criança, criá-la sozinha e não afetar a vida do Sr. Gaspar. Então, ela ficou quieta. No dia do nascimento, chamou seu sobrinho da aldeia para vir ajudar, cuidar da casa, ajudá-la a cuidar da criança. Nesta vida, nada de ruim pode durar para sempre. Esse sobrinho era da mesma aldeia que o Sr. Gaspar, a pessoa que veio pedir-lhe para ajudar Regina no jardim quando se encontraram por acaso. Quanto à sua sobrinha Regina, o Sr. Gaspar sabia que ela tinha ido à aldeia de Douai para cuidar de seu filho. Só essa informação deixou o Sr. Gaspar desconfiado. Então, ele foi lá para visitá-la. Seu rosto escureceu quando soube que Regina realmente havia dado à luz. E ele acreditava que a criança era definitivamente sua. Mas agora, nessa situação, o que ele poderia fazer? Ele ficou devastado por várias semanas, sem saber como lidar com isso. Aceitar a criança era impossível. Ele sabia que se esse assunto fosse exposto, sua família seria destruída. Mas ele se sentia culpado por não visitar o filho, afinal ele era do seu próprio sangue. Finalmente, seu coração lhe disse o que fazer. Quase um mês depois, ele foi à casa de Regina. A imagem dela segurando um filho gordinho de quase 2 meses o fez não conseguir se conter. Ele fez uma pergunta: "Meu filho, né?" E a resposta correta veio de Regina. Ele estava confuso em cada decisão, preso em seus pensamentos. Agora ele não conseguia fazer nada, não conseguia seguir em frente nem voltar atrás. A própria Regina entendia sua situação. Ela só podia confortá-lo, dizendo que seria ela quem criaria o filho até que ele crescesse. Em algum momento apropriado, ela deixaria o filho saber publicamente quem era seu pai. Ela também não queria que ele perdesse tudo e sofresse duras críticas da sociedade. Eles concordaram alegremente. O Sr. Gaspar poderia visitar o filho sempre que quisesse. E a vida continuou. O menino tinha quase 5 anos, mas ninguém sabia quem era seu pai. A família do Sr. Gaspar ainda estava feliz. Regina ainda estava feliz com sua vida atual. Os vizinhos não estavam mais tão curiosos sobre ela ter um filho sem marido. E mais tarde, quando chegasse a hora certa, certamente haveria um final feliz para ambos. Então é aqui que a nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor existe para quem não é nós? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nesta aventura apaixonante e dramática em que cada história tem uma realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.